Bem, pessoal, rins fracos, né? Eu recebi muita pergunta sobre isso, né? Eu tenho alguns vídeos que eu falo de alterações renais que podem dar, que às vezes a gente descobre no paciente num check-up antes de fazer uma cirurgia, né? E aí isso gerou muita pergunta nos comentários. Como eu falei para vocês, né? Eu vejo todos os comentários, tento responder em forma de vídeo para vocês. Então vamos lá, rins fracos, né? O que é que causa, o que é que pode dar, como se evitar ter esse problema dos rins fracos, e o que é isso, né? Tem muitas vezes vocês usam termos corriqueiros que não são termos científicos, são termos médicos, né? Os rins fracos a gente poderia traduzir como uma insuficiência ou uma disfunção renal, né? Normalmente, qual o grande problema dessas doenças que vocês se preocupam tanto, né? Porque são doenças que elas são oligossintomáticas. Traduzindo assim, elas dão pouquíssimos sintomas. E são doenças que elas podem se agravar e ser muito graves. Para vocês terem ideia, no Brasil a gente tem mais de 100 mil pessoas que têm os rins tão comprometidos que eles não cumprem mais a função, que depende de uma máquina, né, da diálise. E elas têm que ir periodicamente, várias vezes por semana, para fazer a purificação do sangue. Então o que é, né? Vou mostrar aqui o rim para você, mostrar o que ele faz. Então o rim, olhando assim de frente, depois de tirar a pele, tirar aqui o osso, você não consegue enxergar ele. Porque ele é um órgão que a gente chama que ele é retroperitoneal. O que é um órgão retroperitoneal? Que ele fica atrás. Então aqui, ó, tirei o estômago, tirei o fígado, para quem é mais curioso e gosta de anatomia, né? Aqui tá o pulmão aqui em cima e aqui atrás você começa a ver uma parte dos rins, tá vendo? O de cá você consegue ver. Aí depois que você tira o resto, tá vendo? Intestino, tudo isso, você vê esse rim que é formato de feijão, né? Olha o formatinho dele aqui. E o que que acontece no rim, tá vendo? Tem vasos calibrosos, né? Como eu falei com vocês, modelo anatômico, né? Vermelho, sempre artéria, veia, azul. Então, ele tem uma grande parte do sangue do nosso corpo, passa várias vezes pelo rim. Porque é um órgão responsável pela filtração, retirar substâncias, retirar resíduo, modificar ou controlar a quantidade de eletrólitos, sódio, potássio, né? Retirar água em excesso que a gente está bebendo e tá filtrando isso, né? Tirar um monte de substância ruim para o nosso corpo. Imagine esse órgão tão importante, tão relevante, começa a ficar fraco, não funciona direito, a gente começa a acumular essas substâncias. E aí começa o problema dos rins fracos, porque como ele é um órgão tão importante, ele tem uma reserva que a gente chama. O que é reserva, né? Às vezes a gente tem órgão que você perdendo grande parte da função dele, você ainda fica bem, você fica quase sem sintoma nenhum. Então o rim, para vocês terem ideia, até com 50% de funcionamento dele vai estar funcionando, vai estar excretando, mas começa a ter pequenos sintomas. E o grande problema qual é? É que muitas vezes com esse 50% ou menos da função dele, ele começa a dar algumas consequências no seu corpo e muitas delas irreversíveis. Então a principal causa dos rins fracos é a pressão alta, a hipertensão arterial. A pressão fica tão alta, tem um monte de vasozinho bem pequeno no rim, eles começam a obstruir, dá problema e perde a função. Diabetes, começa a acumular um monte de substância ali, também pode dar. A própria obesidade, né? Então todas essas doenças que a gente sabe que faz mal para o coração, faz mal para o cérebro, também pode prejudicar o rim. Então são muitas doenças. Tem algumas doenças que são próprias do rim, por exemplo, a cálculo. Então, se tem uma pedra no rim que dificulta essa excreta dessa substância, aquilo pode acumular e dar um problema no rim. Rim que tem cistos, né? Nem todo cisto vai dar problema, mas às vezes o rim tem tanto cisto que pode dar um problema também. Além disso, né, anti-inflamatório, a gente lida muito com dor, então coluna, né, dor de cabeça, às vezes a pessoa vai tomando remédio. Se orientação médica sem nada é uma das principais causas de insuficiência renal também, do rim fraco. Então, o que acontece? Júlio, você falou que ia falar dos sintomas, né? Como aparece, quais são os primeiros sintomas de manifestação, né? E as causas, né? As causas a gente já está falando das principais para você, né? Tem lúpus, tem um monte de doença autoimune, outros que podem prejudicar também os rins, né? Algumas tromboses vão acabar prejudicando também, mas os tumores também. Mas a gente tem que ficar atento que a maioria dos sintomas, eles começam leve. Então, por exemplo, começa a acumular potássio, dá problema de alteração, da filtração, sódio, eletrólise, pode dar cãibra. Então, cãibra é um sintoma inicial. Às vezes a pessoa tem sintoma muito importante. Quantidade de urina. Às vezes no início, a filtração não está boa dos rins, ele começa a tentar compensar, liberando mais urina, bem no início. No final da insuficiência renal, quando o rim está muito fraco mesmo, aí começa a ter uma quantidade quase muito baixa de urina e prejudica também, né? Além disso, dessa questão da urina, a urina fica espumante, espuma muito a urina, mais do que o normal, né? Modificação da coloração também da urina, tudo isso são possíveis sintomas dos rins fracos, né? Se ele não está filtrando direito, se ele não está excretando direito, se está dando algum problema disso, o que é que pode acontecer também? Acumular líquido, então edema, inchaço. Geralmente começa nas pernas pela própria questão da gravidade, depois aquilo vai subindo, pode chegar em joelho, chegar à face, chegar em vários locais.
Então, isso também é um sintoma dos rins, que eles não estão funcionando muito, os rins estão fracos, né? Além disso, né, o rim tem outras funções que eu não falei no início, mas para vocês entenderem, né, de controlar até a produção de hemácias no sangue. Então, anemia, alteração nessa parte sanguínea também. Além disso, o rim modula o controle da pressão arterial. Então, pode ter um descontrole da pressão arterial por causa dos rins fracos. E para o cardiologista é um problema, porque muitos remédios que eles usam, eles modificam ou alteram o rim. Então, se o rim está com problema, ele não pode usar essas medicações. Então, perceba como o rim é tão central. E o pior, como ele dá poucos sintomas, às vezes uma pessoa é hipertensa, diabética, descontrolada, e não sabe, e o rim vai dando problema, quando vai ver, o rim já não tem função, e não tem mais o que o médico fazer, não tem como reverter aquilo, porque o problema muitas vezes é irreversível. Então, por isso você tem que ficar atento a esses sintomas iniciais que podem dar no rim, e você procura o médico, porque o clínico geral, o médico da família, né, o próprio nefrologista, se preferir, ele vai fazer essa avaliação, exame de sangue simples, ureia, creatinina, né, tem um clearance creatinina, tem um monte de exames que ele pede, porque eu falo, eu como neurocirurgião às vezes enquanto paciente, vou fazer um check-up. Ah, meu paciente toma anticonvulsivante, que operou comigo e tal, vai fazer uma cirurgia, tem um problema de coluna, estou dando anti-inflamatório, eu quero ver como é que tá. Vejo a função renal toda alterada e mando para o nefrologista para dar uma olhadinha nisso, né? O ultrassom também, às vezes, é um exame de imagem que ajuda a fazer também, né? O próprio exame de urina, às vezes, começa a ver que essas excretas de substâncias são um pouco alteradas, né? E chama atenção para o rim fraco. Então, você percebe, né? Com exame simples de sangue, exame simples de urina, né? Ou até exame de ultrassom também, todos esses componentes podem ajudar você a identificar de forma inicial um problema no rim. E aí, muitas vezes, encontra de forma que ainda é reversível. Então, o médico pode interferir como? Controlando sua pressão arterial, controlando a sua diabetes, né? Falando para você não usar anti-inflamatório do jeito que você está usando, né? Ah, eu tenho uma dor de cabeça e uso. Ah, eu tenho uma dor de coluna e uso. Usa como? Usa por quanto tempo? Tá modificando seu uso? Tá usando direto? Isso pode prejudicar o seu rim. E muitas vezes o médico vai ter que dar remédio para eliminar mais a urina, ajudar o seu rim a funcionar, para tentar não prejudicar o resto do rim que está com funcionamento. Ah, Júlio, se isso for uma forma muito avançada, aí não tem jeito. Aí não vai adiantar nada disso. O médico muitas vezes vai ter que encaminhar para o sistema de diálise. O que a diálise vai fazer? Ela vai fazer a mesma função do rim. Óbvio que não tão bom como o seu rim natural, mas hoje em dia evoluiu muito a diálise. Muitas pessoas vivem décadas assim, dependentes da diálise, né? E a pessoa vai no aparelho, aquele aparelho frio, filtra o sangue dela e devolve. E aí depois de alguns dias tem que voltar novamente fazer esse processo, porque o tempo todo o rim está filtrando tudo isso. Às vezes a pessoa nem tem a função 100% comprometida do rim, né? Tem ali um pouquinho que funciona mais ou menos, e aí eles completam com essa fase de diálise. E aí tem um monte de máquina de diálise, tipo de diálise, como é que vai fazer, se é essa do sangue, tem um monte de jeito de se fazer, né? Que é o nefrologista que vai fazer. E muitas vezes os pacientes estão fazendo isso enquanto espera o processo de transplante. Vai pegar o rim de alguém que faleceu, tem morte cefálica, isso e aquilo, e colocar nele, tirar o dele que não está funcionando, colocar outro, e aí que volta a funcionar, e às vezes o paciente volta a não ser dependente da diálise, tá bom? Espero que tenha ajudado, um abraço.